Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo não aparecia por aqui? Fazia tempo, tinha esquecido o canal e tal. Agora começando de novo o canal, agora bem mais experiente, agora entendendo mais do YouTube, agora com um computador para fazer os vídeos e tal. E agora pedi pro pessoal falando. Fazia tempo, eu tava esquecido, tinha esquecido, mas agora eu vou entrar mais nessa onda do YouTube. Agora para contar um pouco das histórias, um pouco de mim mais e contar algumas coisas em que alguns assuntos pertinentes assim que eu acho que vocês se interessariam e só para vocês saberem, vou entrar com essa pegada de postar um vídeo na semana, provavelmente, entendeu? Então, vai ser mais ou menos essa pegada agora. E o que eu queria explicar para vocês é esse vídeo de volta, que eu acho que vai ser, acho que tem que ser impactante, sim, para vocês entenderem a minha volta, assim, como é que vai ser. E acho que eu vou contar um pouco mais de mim, assim. Só que contar direto da minha história, o que eu sofri. Uh, e daí eu queria só que vocês. Eu queria que vocês não dessem like no começo do vídeo, dessem like no final, porque isso é a visualização de quanto tempo conta no YouTube, entendeu? Então, como esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, vai ser bom para ter mais visualização e curtida. E comenta, compartilha com os amigos, põe no Instagram, me marca se quiserem. É isso, pessoal. Agora eu vou contar um pouco mais de mim para vocês. Acho que vocês vão gostar. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente, só um pouquinho. Acho que agora vai ser bem feito. Esse álbum aqui eu gosto muito porque eu tenho uma pegada mais do que eu gosto, assim, mais rock. Acho que mais se ter de comprometimento, assim, ultrapassar limites, assim, que é uma coisa que eu ultrapassei muito, né? E queria explicar para vocês um pouco de como vai ser esse vídeo. Eu peguei e fiz um roteiro e vou seguir a princípio esse roteiro contando mais ou menos minha história de vida, assim, né? Pra vocês verem. E daí quero que vocês vão entendendo como é que foi minha vida e tal. E acho que vocês vão gostar. Bom, primeiro, quem não me conhece, eu sou Alexandre, tenho 29 anos, sou formado em administração no PUC. E eu tenho, vamos dizer, uma doença que eu nasci com ela, que é a displasia coxofemoral, displasia óssea, vamos dizer assim. É uma doença degenerativa que fere as articulações do osso. A princípio eu tenho um osso que é chamado de acetábulo, que ele é mais raso, ele não é bem encaixado. Isso nos dois quadris. Né? Até para vocês terem uma noção, um cara que vocês devem ter conhecido, o Dustin de Stranger Things, ele tem uma displasia, só que a dele é um pouco diferente, mas é uma displasia também. A dele é cleidoniana, uma coisa assim. E eu nasci com isso e tenho artrose também. E eu nasci com uma doença que comprometia os joelhos de certa maneira, que era o geno valgo,
que o que acontece? A princípio os meus joelhos eles abriam. Então eu tive que fazer uma série de cirurgias assim ao longo do, da minha infância, assim, que não foi muito legal pra mim, assim. Que agora eu vou contar um pouco mais pra vocês como é que foi. Primeiro eu nasci com a curva do crescimento comprometida, né? Sempre tive a curva do crescimento comprometida e tal. E já diziam pro meu pai e pra minha mãe que eu seria uma pessoa bem pequena, assim, com um crescimento muito pouco feito, sim, vamos dizer assim. E eu fiz 3 cirurgias, assim. Foram 3 tentativas de arrumar, principalmente o genovalgo, né? Só que a criança ela não entende muito bem, e até eu acho que era muito difícil de eu entender realmente a minha doença, que não tinha só uma doença, entre aspas. Assim. E com 6 anos de idade eu botei gesso nas 2 pernas, fiquei a princípio acho que uns 2, 3 meses por aí de gesso, e depois tive que reaprender a caminhar. Que o que acontece? Ele fez essa cirurgia. A princípio, essa cirurgia ela não foi um sucesso total, mas foi um sucesso porque parou de o crescimento do genovalgo, mas não voltou pro lado. Depois, os outros anos, é uma cirurgia que foi mais traumática para mim, que foi o Lizaroff, que eu não gostava muito do Lizaroff, que eram uns pinos colocados na perna, assim, aberta, e tu via os pinos praticamente, assim. Foi uma coisa que eu acho que foi bem forte pra mim na época, assim. Essa eu não sei explicar realmente o motivo, assim. E aos 11 anos eu coloquei uns grampos no joelho, que essa foi um sucesso, porque voltou o joelho para o lugar. E por ter essa série de problemas e já ter feito 3 cirurgias até os 11 anos, eu acho que eu tive muitos problemas na minha infância, assim, e que eu não saberia dizer, assim. Vamos dizer que eu fazia terapia desde, acho que os 5, 6 anos de idade, até um pouco mais, com uma moça muito legal, que isso é muito interessante, né? Eu fazia terapia, mas como eu era aquela coisa meio forçada de criança, eu realmente não fazia a terapia que deveria ser feita, assim. Então não era uma terapia de verdade, assim. Era uma terapia fake porque era uma criança querendo só que o tempo passasse só. Daí, o que acontece? Aos 14 anos, eu fui percebendo a diferença de altura, assim, das pessoas, que realmente começou a fazer diferença para mim. E eu comecei a ter um pouco de vergonha, assim, me senti um pouco envergonhado, assim. Como eu disse, eu não me sentia bem, assim. E acho que fui ficando mais um pouco triste, assim, entendeu? Um pouco, como é que eu posso dizer? Entrei em depressão, assim. E além disso, eu tinha muito medo no colégio, que eu também tinha déficit de atenção, né? Então, além de eu ter doenças, assim, ser uma pessoa menor para os outros, assim, porque eu realmente, eu não me aceitava, né? Eu não me aceitava e sempre falo isso.
Acho que a pessoa primeiro tem que se aceitar. E comecei a perceber a diferença de tamanho aos 14 anos. Né? Eu tô seguindo um roteiro, tá, pessoal? Então não levem tão a sério, assim. Deixa eu lembrar vocês que eu tô com a Coca Zero, o copo da feijoada com samba que vai ter logo mais. Mas que tô sempre com a minha Coca Zero tomando um pouco. Como eu disse pra vocês, eu tinha déficit de atenção, mas eu também tinha muita ansiedade para fazer provas. Assim. Então eu desenvolvi muita ansiedade na escola. Assim. E vamos dizer, assim, eu já tinha os problemas que eu tinha na perna, essas coisas assim. Então já era uma coisa que me afetava muito porque eu não poderia fazer esporte que nem os outros, né? Ficava meio triste, essas coisas assim. E eu não sabia o motivo, porque era uma coisa meio que não foi muito bem explicada. Não é que não foi bem explicada, mas é criança e precisaria dar uma explicação um pouco melhor, eu acho, sobre esse assunto. Foi muito passado assim pro meu pai, pra minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre me protegeram muito, sempre deu isso a eles, assim. Mas que eu não entendia muito bem. E aos 17 anos, jogando de futebol, no campão do colégio lá, eu desloquei o. A princípio eu desloquei o acetábulo de lugar, assim. Que era mais ou menos o quadril de lugar, eu não sou médico para dizer, mas acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, porque uma hora foi muito forte a dor, assim, na perna esquerda, assim. Então ali eu vi que a minha vida não seria muito legal, assim, com relação ao esporte, assim. Comecei a ver que todas as crianças podiam fazer esporte, assim. Tinha gente que não gostava, mas eu, a princípio, gostava. Queria ser reconhecido, assim, no esporte. Eu sempre pensava isso. Daí, a princípio, no segundo, terceiro ano do colégio, assim, era um momento que eu tava muito mais abalado, assim, tava mais para baixo. Eu tava muito mais retraído, quase que eu não conversava com ninguém, assim. Minha autoestima, mano, tava muito baixa, muito baixa. Então eu tava muito triste, assim. Foram 2 anos que não sei se pode ser considerado, entre aspas, assim. Foram 2 anos que eu sofri um pouco de bullying, assim. E tipo, cada vez mais me retraía mais, assim. Depois disso, formei do colégio, fui fazer um ano de cursinho, no princípio, para tentar a URGS, né? Que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, universidade pública. Mas não era uma coisa séria, realmente, assim, para mim, porque nunca passou pela minha cabeça, porque eu nem sabia o que eu queria cursar. Não tinha noção, assim, nunca pensei realmente nesses assuntos. E a ansiedade não deixava eu descansar. Eu era muito ligado assim no 220, assim. Não conseguia relaxar o dia inteiro, assim. E eu sempre fui um cara mais noturno, então eu demorava muito pra dormir, assim. Sempre acordava de noite, assim. E foi. Eu tava como eu te disse, numa época muito ruim. Eu sempre mentia pros outros, dizendo que ficava com algumas gurias e aquilo. Eu me consumia por dentro porque achava que não era verdade. E eu me sentia mal porque eu nem conseguia chegar, eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu tava paranoico, assim, porque vamos dizer que uma pessoa podia estar do outro lado da rua e. Foi foda essa parte.
E eu tinha muito medo das pessoas, assim, tinha muito medo. E uma pessoa que podia estar muito longe de mim começava a rir. Eu jurava que a pessoa estava rindo de mim, eu tava numa paranoia assim muito grande. E não me sentia mal, assim. Então em 2012, assim, eu entrei pra faculdade, pra PUC, de administração. Porque eu não sabia o que fazer. Aí, normalmente quando não se tem ideia do que fazer, assim, normalmente fazem administração. Eu acho que a maioria das pessoas, assim. Isso não é um dado, tá? É um achismo, tá? Não vão querer dizer que eu cravei um dado, assim. Em 2012, eu tava, como eu já disse, eu tava muito abalado, assim, era uma época muito ruim. Eu entrei pra faculdade e tava muito obeso. Tava muito obeso. Eu tenho 1,35 m de altura, né? E eu cheguei a pesar 98 quilos. 98 quilos. Assim, bem forte, assim, da depressão e ansiedade que eu senti. E eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. E eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, no momento que eu tava, assim, que eu precisava. Eu cheguei a pesar, né, tipo, na volta da cirurgia bariátrica, uns 48 quilos por aí. Agora mais ou menos com a pandemia, porque tu dá uma engordada depois da bariátrica, isso é normal. Pesou em torno de uns 60 quilos aí. Mas eu ainda me sentia culpado, assim. Existia uma. Porque eu não falava realmente dos meus problemas, assim, com ninguém, porque eu sempre mentia, tipo, e eu não falava, não conversava com a minha psicóloga. Não conversava, assim. E nessa época eu acho que eu até já tinha largado aquela psicóloga, entre aspas, sabe? Então isso em 2012, né? E agora que vai chegar a parte foda. Agora dá uma emoçãozinha. A gente chega no. Agora em 2014, tô seguindo a cronologia. A gente teve um acontecimento, assim. Foi de uma forma meio que horrível, assim, mas me ajudou muito esse acontecimento, assim. Porque ele precisava acontecer. Vamos dizer que eu cheguei numa rede social, foi um dia muito complicado. Eu tenho que. Foi um dia muito complicado, foi em março de 2014. Foi um dia muito complicado em que eu tentei resolver problemas, não conseguia. E eu fiquei assim, transtornado, assim. E, pô, eu sempre fui uma pessoa que eu não estourava de cara um problema. Eu sempre acumulava, sempre acumulava, sempre acumulava. Vamos dizer, aquele dia eu soltei tudo que eu tinha acumulado, assim. Foi um dia muito ruim pra mim. Cheguei numa certa rede social e falei que eu iria me matar. E fiz uma despedida falando algumas coisas. Agora eu não me lembro na época o que realmente era, sabe? Mas que foi uma coisa que eu tava num momento muito triste, assim. E o que eu posso dizer pra vocês não aconteceu por pouco, assim. Que eu vivia uma guerra comigo mesmo, assim. E resolvi soltar tudo naquele dia desde que eu nasci, assim, minha tristeza, o problema que eu tinha de altura, de ter nascido com esse problema. E apesar daquele dia ter sido horrível, não ter acontecido, que eu acho que eu só precisava de atenção, sabe? E eu acho que eu não tava conseguindo ter atenção. Acho que isso é uma coisa muito ruim de falar, assim.
Porque eu me sentia muito sozinho, assim, meio pra baixo, assim. E apesar daquele dia ter sido horrível, de certa maneira, como eu soltei tudo, aquele acúmulo que eu tinha, de raiva, tristeza, ódio, eu acho que eu comecei a viver. E alguns meses depois, eu fui com um amigo meu, Gabriel Silva, para uma festa sem pretensão nenhuma. Que eu, como eu disse, eu era paranoico, tinha muito medo, não queria me sentir bem, não ia em festa, tinha medo das pessoas. Ainda com muita ansiedade, vergonha, não sabia dialogar com as pessoas. E lá no Beco 203, antigo beco, querido, saudades do beco, aconteceu um acontecimento que realmente fez eu falar, eu acho que pela primeira vez, uma frase que eu nunca achei que eu falaria. Que era como a vida é boa, sabe? Não achei que eu falaria essa frase tão bem assim. O que aconteceu? O que aconteceu aquele dia? Uma guria tava sorrindo, conversando com uma amiga, e tava me olhando, sorrindo, assim. Como eu não sabia conversar, não sabia dialogar, se era verdade ou não, tinha medo de saber, assim. Eu sempre me sentia paranoico, eu comecei a mostrar uns coraçãozinhos, assim, pra ela, porque eu acho que foi a única maneira que eu consegui de... Bom, e aquilo eu acho que foi no primeiro andar, e daí depois a gente subiu pro segundo. No segundo andar. Bom, eu esqueci a história. Acabei de me divertindo assim com meu amigo. E daqui a pouco assim, tava dançando com meu amigo assim. E aquela guria simplesmente uh, apareceu na minha frente e simplesmente me tascou um beijão. Gente, eu praticamente não tinha beijado na boca até essa época, assim. Então era uma coisa que eu não não tinha, nunca tinha acontecido praticamente comigo, assim, sabe? Entre aspas, né? Porque eu tinha muito medo da vida, assim, eu tinha muito medo das coisas. O que eu quero que vocês entendam é que essa cena foi no máximo, assim, 3 minutos que aconteceu. Não deu nem tempo de perguntar o nome da guria, assim. Só que aquilo me deu um ânimo, uma maneira, um fogo, tipo, de querer uma vida de novo, assim, que eu nunca teria, eu acho, sabe? E desde aquilo lá, eu nunca mais parei praticamente de sair pelo menos uma vez na semana, sabe? E como eu disse, aquela guria despertou uma chama, né, que eu estava quase apagando minha vida. E eu nunca consegui agradecer ela. Então, se chegar esse vídeo nela, não sei se ela se lembra também. Eu tenho muito pouco, eu me lembro assim do rosto dela. Eu agradeço muito ela, assim, por aquilo que ela fez. Foi uma pequena ação, mas que mudou totalmente a minha vida. A minha vida. E me deu vontade de viver. E por algum motivo, como eu disse, esse vídeo chegar pra ela, que agradeça a ela. Você salvou de certa maneira a minha vida. E depois daquilo eu comecei a viver. Não que eu não tivesse
problemas, entre aspas, depois daquilo, entendeu? Eu tive sérios problemas depois daquilo, realmente. Mas eu descobri, eu aprendi, entre aspas, que a felicidade é possível de ter. É possível de ter felicidade. E o propósito desse vídeo aqui é trazer para vocês que assim, uma pequena ação pode ser muito boa, pode ser muito sensacional assim. E o que eu quero realmente assim, não que isso inspire pessoas, mas que possa ajudar assim, a gente leva paulada, vamos dizer, vários dias, várias vezes, mas vai chegar um momento que a gente vai ser agradecido, sabe? Vai chegar um momento. E desde lá eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente, assim. Eu descobri. Eu vou contar histórias aqui, mais da minha vida depois disso. Mas eu comecei a descobrir que eu tinha vida, sabe? E eu agradeço que tudo isso aconteceu, porque a vida que eu tô vivendo agora não teria acontecido se não tivesse acontecido aquilo em 2014, sabe? Então, eu comecei a viver a minha vida de verdade, assim. Então, se eu puder inspirar alguém, entre aspas, assim, um dia você vai ser recompensado, assim. Você pode levar paulada sempre, assim, sempre achar que eu desisti de alguma coisa, assim. Mas uma coisa que tu não espera, assim, vai acontecer num dia que tu não espera. E foi isso que aconteceu. A ideia do canal agora, desse recomeço, era principalmente trazer esse vídeo, que era, acho que eu nunca falei, assim, abertamente de toda a minha vida, entre aspas, assim. Eu falei até em 2014 ali, porque foi a época que eu realmente mudei minha vida, assim. Mas que agora eu vou começar a passar um pouco mais de vídeos para vocês. E porque agora eu tô mais focado nisso. E espero que vocês gostem desses vídeos, assim. E pedir para vocês agora, quem aguentou, me aguentou até agora, que curta, compartilhe, faça, se inscreva no canal também do Xandi Cominion Sincero. Tinha que ser alguma coisa engraçada pra mim, gente, não tinha como não ser, assim. Então, só pra contar pra vocês isso. E dizer pra vocês que agora a gente vai se ver pelo menos toda semana, se vocês me aguentarem. Eu espero que me aguentem, porque agora vai dar tudo certo e vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Eu agradeço toda a força das pessoas que estão vendo o vídeo. E vamos pra cima, vamos motivar as pessoas, que é isso que eu quero agora no momento. O mundo já tá cheio de ódio, apesar de eu ser uma pessoa um pouco mais estressada, entre aspas, assim. Acho que falta motivação para as pessoas. E acho que chegou no momento dessa motivação. Tá bom? Me despeço aqui de agora de vocês. Nos vemos, eu acho que na próxima semana já. Valeu, pessoal. Valeu, galerinha querida.